Salve, salve galera, Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, este vídeo ele é para tratar de um assunto muitíssimo interessante que é um grande problema em que causa muitas dúvidas nas pessoas e, além de dúvida, uma esperança de algo que não e jamais vai acontecer. Bom, mas do que eu tô falando? O que a gente vai ver aqui? Bom, então vamos lá, vamos falar sobre o livro de Apocalipse e eu vou trazer algumas coisas interessantíssimas, jamais seriam mostradas pelos líderes religiosos dentro de suas igrejas. Bom, mas como assim? Então olha só, esse vídeo ele é de extrema importância porque as pessoas depositam toda a sua esperança segundo esse livro, que dizem que é uma profecia, o livro de Apocalipse. Apocalipse na tradução é revelação e não profecia. Então vamos lá, vamos começando a ler Apocalipse capítulo 4, versículo 4 e vocês vão ver como vai ficar interessante ao decorrer do vídeo. Então fique nesse vídeo até o final e você vai se surpreender com o que vai descobrir neste vídeo. Olha só então, Apocalipse 4, versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Olha só, então, ao redor do trono há 24 tronos, sentados neles 24 anciãos. Mas quem são esses anciãos? Bom, então olha que interessante. Vamos lá para 1 Crônicas, capítulo 24, versículos do 4 ao 7. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar. Quando os dividiram, dos filhos de Eleazar, 16 chefes de famílias, dos filhos de Itamar, 8. Então olha só, 16 mais 8, 24. Mas olha só como vai ficar interessante agora. Repartiram-nos por sorte, uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaias, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes do sacerdote Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorte, alternadamente para Eleazar e para Itamar. Então olha só, dos chefes de família foram escolhidos então por sorte. Mas para quê? Para 24 turnos de chefes de famílias. Como vamos continuar vendo agora. Olha o versículo 7. Saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaias. Bom, não vamos ler todas para não tomar muito tempo, para o vídeo não ficar muito grande. Vamos pular lá já para as 23 e as 24 sortes, que está lá no versículo 18 e 19. A 23ª a Delaias, a 24ª a Mazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe ordenara. Então olha só, esses 24 tronos representando esses 24 anciãos, são 24 chefes de famílias que foram separados, escolhidos na sorte para exercer uma função no tabernáculo. Calma aí que já voltamos nesse assunto. Agora olha só, lá em Apocalipse, capítulo 7, versículos do 4 ao 8. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon
Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Então, olha só, foram selados 144.000, 12.000 de cada tribo. Aí, nesse caso, também uma coisa interessante. João, ali na visão, ele fala da tribo de José. Sabemos que José, como vídeos passados eu já mostrei, que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Aí nessa passagem não é citado o nome de Efraim, porque José, o nome de José entra no lugar de Efraim. Como algumas outras vezes, ao invés de falar José, é citado o nome de Efraim e de Manassés, que são os 2 filhos de José. Portanto, em algumas vezes não é citado o nome de José. E em algumas outras, ou se é tirado algum dos nomes dos 2 filhos e acrescenta o nome José, ou não aparece José, e sim os 2 filhos. Nesse caso apareceu a tribo de José e não de Efraim, mas a tribo de José representava a tribo de Efraim, seu outro filho. Muitos líderes religiosos criam várias teorias em cima desses 144.000, falando que não são 144.000 das 12 tribos físicas, reais, mas sim 12 tribos espirituais, e daí inventam tantas e tantas teorias. Olha só, vamos lá agora para Ezequiel, capítulo 9, versículos 3 e 4. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava. Indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor na cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, olha só, esses que foram selados foram das 12 tribos de Israel, de Jerusalém, foram dos povos escolhidos de Deus, e não o outro povo, os gentios, aqueles que não eram povo de Deus. Isso era referente às 12 tribos. Aqueles que foram selados não foram aqueles que desobedeceram a Deus, se prostituíram com outros ídolos e essas coisas, que perseguiram os profetas. Esses 12.000 de cada tribo que foram selados foram esses que não se contaminaram, não se macularam com prostituições, com outros ídolos. Esses foram fiéis durante o tempo da lei de Moisés, porque essa era a forma que eles eram selados antes da cruz de Cristo. No Velho Testamento, das 12 tribos, eles foram selados e marcados dessa maneira. Agora, olha como é o selo depois da cruz de Cristo. Vamos lá para Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então, olha só, aqueles que não eram povo, que eram os gentios, depois aqueles que creram em Cristo, eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o selo depois da cruz de Cristo, o Espírito Santo da promessa. Quem sela é o Espírito Santo, e não mais um anjo com um estojo de escrevedor. Depois da cruz de Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo, uma coisa que não acontecia antes da cruz de Cristo. Olha só Efésios ainda, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha só, então não devemos entristecer o Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Olha só agora em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, olha só, agora vamos lá para Êxodos capítulo 19, versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel.
Então isso é o que Deus falou para Moisés, que eles seriam reino de sacerdote, nação santa. Essa promessa foi dada a eles, as 12 tribos de Israel, aqueles sacerdotes que começou a lei, quando começou com Moisés. Esse pessoal é o pessoal da lei de Moisés, é aqueles sacerdotes que receberam a lei através de Moisés. Ou seja, o reino começou com eles, e por causa da transgressão de muitos das 12 tribos, então Deus enviou Jesus para tirar o reino deles e dar a um povo que desse os respectivos frutos. Bom, em outros estudos eu trago aqui mostrando que esses 1000 anos é o tempo da lei de Moisés, e eles reinaram com Jesus esses 1000 anos durante o tempo da lei de Moisés. Deus então faz a promessa a Moisés que enviará um profeta semelhante a Moisés, e quando esse profeta vier era para ouvir tudo o que ele falaria. Esses 1000 anos foram o tempo da lei de Moisés. Bom, eu explico muito melhor com mais detalhes em outros vídeos. Nesse eu quero falar a respeito do livro de Apocalipse. Mas está ficando tudo muito confuso agora, não é? Está ficando muito confuso. Como assim essas passagens em Apocalipse se encontram no Velho Testamento? Bom, calma aí que nós já vamos entender. Em Apocalipse capítulo 20, olha o versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha só, vamos lá para Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, olha só, são passagens extremamente semelhantes, quase dizendo a mesma coisa. Bom, nesse caso de Apocalipse, quando fala que desceu fogo do céu, não é literalmente fogo do céu que vai descer, mas é uma figura de linguagem, dizendo que a ira de Deus desceu do céu contra os judeus, contra Israel, contra aquele povo que desobedeceu a Deus, que perseguiu os profetas, que matou Jesus. Então, como vingança, Deus desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Deus, através do exército romano, devastou Jerusalém, invadiu Jerusalém e destruiu eles. Porém, os cristãos, aqueles que creram em Cristo, foram salvos fugindo para os montes. E isso, inclusive, é um relato histórico, até de Flávio Joséfo, e existem outras fontes também que mostram, que declaram, contestando esse fato de que os cristãos naquela época, no ano 70, que fugiram para os montes, esses foram salvos. Agora vamos lá para Apocalipse capítulo 21, versículos 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Vamos lá para Hebreus, capítulo 12, versículos 22 ao 24. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arroladas nos céus, e a Deus, o juiz de todas, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, olha só, como todas essas passagens de Apocalipse podem ter referências tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, se o livro de Apocalipse é para o futuro, se o livro de Apocalipse é uma profecia. Bom, na verdade, os religiosos trocaram a verdade pela mentira e ensinam uma ficção científica de que nunca vai acontecer. O livro de Apocalipse, ele na verdade é um resumo do Velho Testamento com o Novo Testamento. Mas como assim? Naquela época em que João teve a visão e escreveu o livro de Apocalipse, ainda não existia o Novo Testamento.
Como assim ainda não existia? Não existia ele bonitinho, junto todas as cartas, os livros, assim como nós temos hoje a Bíblia. Existiam as cartas sim, só que elas estavam espalhadas, distribuídas entre as igrejas e que seriam reunidas muitos séculos depois, lá na frente. Mas João, através dessa visão, ele teve um resumo tanto do Velho Testamento durante a lei de Moisés, que foi os 1000 anos e mais um pouquinho, e o Novo Testamento, só que não o Novo Testamento até quanto a gente tem hoje. O Novo Testamento um pouco mais para frente, seguindo aquele modelo que eu falei no vídeo, que eu expliquei no vídeo, Filho do Homem é o fim dos tempos, que eu vou deixar aqui no card. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, no primeiro comentário e no final de tela. Então vejam esse vídeo e vão ver que se encaixa perfeitamente o Velho com o Novo Testamento junto com o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um resumo de toda a Bíblia, praticamente. João ele teve um resumo de toda a Bíblia para entregar às 7 igrejas da Ásia Menor, porque naquele momento as 7 igrejas da Ásia Menor, nela faziam parte judeus e gentios, tanto aqueles que conheciam as Escrituras do Velho Testamento, a Torá, como aqueles que não conheciam, que eram os gentios. Os gentios não tinham o hábito de ler as Escrituras como os judeus tinham. Mas é só essas passagens que se encontram no Velho e no Novo Testamento do livro de Apocalipse? É claro que não, há muitas e muitas outras, como os 4 cavaleiros do Apocalipse, como eu já trouxe aqui em um outro vídeo, mais coisas relacionadas aos 144.000, a nuvem de gafanhotos, a mulher da lua. O livro de Apocalipse, ele é, como eu falei, é um resumo do Velho e do Novo Testamento, só que numa linguagem muito mais figurada. Tanto que o dragão de 7 cabeças, o dragão, a besta, são todas referências da revelação de Daniel, representando os reinos da Babilônia, do Medo Persa, da Grécia, de Roma, tanto a estátua também de Nabucodonosor. Tudo é uma figura de linguagem representando aquelas revelações de Isaías, de Jeremias. Então, o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação e não profecia. Então, todo o livro de Apocalipse, ele é um resumo do Velho e do Novo Testamento. Então, se você não assistiu o vídeo O Filho do Homem e o Fim dos Tempos, assista ele e vai ver perfeitamente como o livro de Apocalipse se encaixa tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, quanto nos fatos históricos que eu trago neste vídeo que eu citei. Então é assim, o livro de Apocalipse, pelos religiosos trazerem, falar que é para o futuro, que são profecias para o futuro, muitas pessoas, elas se enganam, se confundem, acreditam, criam uma ilusão, criam uma expectativa, uma esperança de que tudo ainda vai acontecer, mas de uma coisa totalmente fictícia, como um filme de ficção científica. Vai cair meteoro do céu e atingir a Terra, vai ser o fim do mundo e vai vir cavaleiros, vai vir um dilúvio e toda uma ficção científica que não vai acontecer. É tudo uma figura de linguagem. Todas as passagens do Apocalipse têm referências no Velho Testamento, como eu vou deixar a playlist na descrição e em todos os lugares que eu falei. Deem uma olhada nessas playlists e encontrarão lá todas as referências no Velho e no Novo Testamento de Apocalipse, fora essas que eu trouxe. Eu só trouxe algumas para vocês verem que encaixam perfeitamente. Então galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos, que assim como esses, como os vídeos passados, estão muito reveladores e virão vídeos ainda muito mais reveladores, com revelações mostrando toda a mentira do sistema religioso, toda a mentira que eles trazem, porque eles
trocaram a verdade pela mentira e muitos são enganados por essas mentiras mescladas com verdades. É por isso que eles enganam as pessoas. Quando se retiram as mentiras, deixando só a verdade, então os olhos se abrem, então as pessoas se libertam. E aí concretiza aquele versículo que fala em João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é isso, galera, eu espero você no próximo vídeo. Até lá!